assim, daqui a 5 anos, tem como saber? Tem como fazer essa previsão aí? Então, é uma previsão, né? Não tem como ter certeza de nada, mas eu estou no mercado desde 2017. Então, estão 6 anos no mercado da manutenção eletrônica para a climatização. Quando eu comecei, não existia o climatrônicos. Quando eu comecei, quase não existia quem reparasse placas eletrônicas de ar-condicionado. Quase não tinha ninguém que instalasse máquina inverter, ainda mais quem repara essas placas, tá? Então, é um mercado relativamente novo, que está crescendo absurdamente e que a gente vai projetar os 5 anos aqui para frente. Vamos pensar, fazer esse exercício de projetar 5 anos à frente do nosso mercado. Esse tipo de visão, galera, é interessante por quê? Porque de uma certa forma, seja em pequena escala ou seja em grande escala, mas quando você começa a trabalhar com manutenção eletrônica por conta própria, né, é um negócio ali que você está montando. E aí faz parte do jogo do negócio você ter essa visão de tanto tempo à frente, né? Tanto tempo à frente para você saber essa questão de, será que eu vou sobreviver nesse mercado? O que eu tenho que fazer para sobreviver nesse mercado? Como é que fazer uma previsão de escala para o seu negócio também, sabe? Então, empreendedores de pequeno porte, sejam empreendedores de pequeno porte ou de grande porte, eles têm que ter essa visão de futuro, né? É ideal que se tenha essa visão de futuro para poder traçar aí os planos, poder traçar as suas estratégias, né? Que a gente tem que desenvolver, sim, estratégias aí para crescer. Então, beleza. Como é que tá esse mercado hoje, Lander? Então, hoje, o mercado da manutenção eletrônica, olhando para trás, vendo o crescimento que a gente teve, está cada vez mais claro para o mercado da climatização que a manutenção da placa eletrônica é um caminho extremamente viável para o cliente, tá? Embora as grandes marcas tenham relutado bastante, inclusive hoje em dia nem falam claramente sobre isso, mas hoje o que eu percebo do mercado é que não tem mais como a manutenção eletrônica virou o elefante rosa na sala. Não tem mais como ignorar a manutenção eletrônica das placas de ar-condicionado. Então não tem mais como ignorar esse tipo de serviço. Por quê? Vamos falar do período pandêmico, período de lockdown. Não tinha nem venda. Então, o único caminho que tinha era o reparo. Então, aceleramos esse processo de clareza de que tem como reparar a placa eletrônica do ar-condicionado, que é um caminho viável. O cliente ficou com essa clareza. Então, não tem mais como fazer vista grossa para esse mercado. Então, hoje em dia já é mais claro para o cliente final, que é o cara que procura o técnico de refrigeração para poder reparar a placa. O cara procura o profissional do ar-condicionado para analisar e espera que o profissional lá dê a solução de reparar a placa dele. Então, aceleramos esse processo. Então, hoje, beleza, eu tenho uma visão um pouco do mercado, um pouco enviesada, beleza? Mas eu costumo conversar com pessoas que não estão no mercado. Gosto de conversar com pessoas que não estão no mercado para ver se essa percepção não é só minha, se essa percepção de outras pessoas também. Tá ok? Então, o mercado da manutenção eletrônica para a climatização hoje está no seu começo, sim, mas olhando para 5, 6 anos atrás, deu um boom gigantesco. E é o que a gente vai falar hoje, do que eu espero para os próximos 5 anos aí. Mas hoje nós estamos vivendo em algumas cidades, tem uma demanda gigantesca de manutenção eletrônica, já hoje, para a climatização. Teve aquele artigo da revista do Frio, né? Que ele fala que o setor da climatização cresceu em 2021 ou foi 2020? 2021, tantos por cento, né? Acho que foi 17%, não tenho total clareza desse número aqui agora, nesse momento. Posso até dar uma pesquisada aqui para poder dizer para vocês mais na frente, enquanto o Lander vai explicando alguma coisa. Mas, tipo, ele diz que cresceu, né, 17% no último ano. Cresceu em meio a uma pandemia, o setor ele cresceu. E que mesmo assim, com todo esse crescimento, a gente já vendo a demanda de mercado, o que a gente pôde perceber no último ano foi uma demanda absurda, né? Para todos os lados no segmento da climatização, para a instalação, para a manutenção mecânica, para a manutenção eletrônica. A gente conseguiu ver aí uma loucura aí de serviços. E mesmo com tudo isso,
né? Mesmo com tudo isso, o que apareceu foi o seguinte também. Saiu um outro artigo dizendo que apenas 5% da população brasileira tem ar-condicionado. Ainda, né? Ainda. Então, olha o tanto que ainda tem para crescer esse mercado, porque a cada dia que passa, as pessoas, né, elas estão buscando mais ainda, se planejando. Tem gente que sonha em ter um ar-condicionado, tem gente que sonha em ter mais de um ar-condicionado em casa, né? Tem um ar-condicionado no quarto, mas quer climatizar a casa toda. E essas pessoas, elas estão aos poucos se planejando, né? Estão se preparando para isso. E a partir daí é onde a gente consegue, inclusive, né, ver o quanto que o mercado está aquecido hoje. Exatamente. Então, assim, e é só o começo, né? E apesar de parecer números pequenos, né? Parece, sei lá, tipo 5, 10%, 20%. Um aumento de... Quando eu ouvi esse número a quantidade de brasileiros que têm ar-condicionado em casa, eu disse, caraca, parece tão gigante o mercado. E menos da metade do país tem ar-condicionado em casa. Vocês terem noção do quanto que vai crescer ainda. Por quê? Porque o Brasil não vai esfriar, né? A gente já falou isso várias vezes. O Brasil não vai esfriar. Então a tendência é aquecer ainda mais, a tendência é ficar mais quente, a tendência é necessitar ainda mais. O conforto térmico ser algo mais acessível ao brasileiro. É algo que quando eu era criança só tinha em casa de rico, hoje em dia está mais acessível. O cara cogita um ar-condicionado em casa. Daí agora falando da manutenção eletrônica, né? Cada dia mais as pessoas estão ficando mais conscientes da manutenção eletrônica em si, mas ainda assim, ainda tem uma grande parcela de pessoas que não conhecem esse serviço. E aí tu consegue associar isso a alguma coisa? A quê, né? A quê? E infelizmente ainda falta de saber que existe esse tipo de serviço. Um dos grandes vamos lá, quem faz o elo entre o climatrônico e o cliente final, muitas vezes é o técnico instalador, é o refrigerista, o cara está em campo. E ele, às vezes nem ele sabe, nem ele conhece. Tava conversando, ou às vezes teve uma experiência ruim e não quer tentar mais. Estava conversando com um cliente meu aqui da Lautec, que ele relatou que teve uma experiência ruim com um cara que reparava placas, aqui de Fortaleza, e desistiu de mexer com placa, porque perdeu um ótimo cliente por causa desse cara. Tipo, mandou a placa pro cara, deu garantia várias vezes, ele ficou descredibilizado com o cliente dele, né? E perdeu esse cliente, que era um cliente muito bom dele, segundo ele estava me contando. E aí, ele desistiu de mexer com placa, não mexe mais com placa não, agora só indico convencional e para ficou desiludido, vamos dizer assim. E aí, quando a gente conheceu a Lautec, né? A gente ofereceu um serviço diferenciado para ele, um conhecimento a mais, um suporte que fez ele confiar novamente, fez ele acreditar novamente que era possível trabalhar e oferecer essa solução para o cliente dele. Então, às vezes, é uma experiência ruim, o cara que existe. O pior, que eu acho que a grande maioria, é que nem sabe da possibilidade, nem sabe do quão é vantajoso para o cliente reparar a placa. Então, ainda hoje, muita gente não indica ou não sabe por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. De saber que existe, de saber que tem a possibilidade de estar reparando a placa do ar-condicionado ou ofertar isso para o teu cliente, como técnico refrigerista, né? Ofertar isso para o teu cliente e confiar que a máquina do cara vai rodar novamente e vai ser mais barato para o cliente, mas ele consegue ganhar mais, tem mais margem, né? E eu acredito que é muito pela falta desse conhecimento, né? Que ainda hoje a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Por que tu acha que ainda tem gente que condena inverter, ou então que não confia muito na manutenção eletrônica? Porque tem gente, normalmente quando a gente mostra os números, né? Normalmente os preços, se você for comprar uma placa nova, é R$1.000. Se você for consertar, é R$400. A pessoa, né, se convence ali porque ela quer o ar-condicionado dela funcionando. Mas tem gente que tem, assim, um certo medo. E aí tu associa isso a quê? O medo associa a falta do conhecimento. De novo, se eu sei reparar, se eu quero aprender a reparar, eu não conheço, eu condeno porque eu não conheço. Se eu acho difícil porque eu não tenho conhecimento. Ou se eu não quero reparar, mas eu não tenho confiança em uma empresa que possa atender esse meu cliente, né?
Então tem essas duas linhas. No frigir dos ovos, as duas são medo. Medo de não ter uma empresa que dê esse suporte e medo de não ter conhecimento suficiente para analisar aquele equipamento. E às vezes eu digo assim, ó, nem todo mundo precisa reparar a placa. Isso eu tenho ciência disso. Não precisa mesmo. Não é pra, tipo, não é pra todo mundo. Não é todo mundo vai querer. Né? É pra quem quer, mas nem todo mundo vai querer. Nessa situação, você pode terceirizar com alguém. Você pode ter alguém que faça isso por você. Se você trabalha no setor da climatização, você tem que entender eletrônica. Hoje em dia você tem que entender. Então, a gente vai falar de 5 anos para frente. Mas hoje em dia você tem que entender. Por quê? Porque você chega na máquina de ar-condicionado e ela tem um dispositivo nela chamado placa eletrônica que faz parte, que sem ele a máquina não funciona. Então hoje não adianta mais tu só saber de refrigeração. Chega numa máquina inverter, tu souber só de refrigeração, tu fica limitado na análise do equipamento. Então como é que tu é o cara que trabalha com refrigeração e não entende de uma parte do sistema de refrigeração que se diz autoridade, se diz especialista, tá? Então tu não pode ficar limitado nesse ponto. Então ter noção de eletrônica está se tornando, hoje em dia, na minha opinião, é obrigatório o cara que trabalha com refrigeração. Conseguir verificar se o defeito está na placa ou está na máquina, conseguir medir um fusível, conseguir identificar um curto na placa, são coisas que você não precisa ser o cara da manutenção eletrônica para conseguir fazer. Você basta ter um conhecimento básico em eletrônica. Testar um compressor, testar um sensor, testar um reator, testar um motor, seja BLAC, seja BLDC. Isso é função do técnico instalador. Só que o cara aprendeu a refrigeração, parte termodinâmica. Ela ficou obsoleta? Jamais. Sem ela o sistema não funciona também. Mas não é só mais ela, não é só mais esse tipo de conhecimento que o cara precisa ter. Então, essa falta de conhecimento, esse medo que se tem, vai se negando à tecnologia. Só que o mercado é maior do que uma pessoa só. Eu sozinho não luto contra o mercado. Na verdade, o cara inteligente, na minha opinião, ele surfa a onda do mercado. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quando a gente conhece antes todo mundo, enfrenta a dificuldade antes de todo mundo, a gente chega na frente e tem um mercado aberto, tem um mercado pronto para receber aquele teu conhecimento. Então, quando a gente fala da manutenção eletrônica para a climatização, hoje em dia, em muitas cidades do Brasil, é esse mercado aberto, que falta um profissional para atuar nessa área. E aí quando falta um profissional, e aí quando a gente fala de profissional, a gente fala de profissional mesmo, tá, galera? A pessoa que realiza o serviço, não é? Porque assim, olha, o que a gente vê no mercado, a gente está dentro do mercado, né? Então a gente tem contatos com várias pessoas, principalmente Lawander, com essa missão que ele tomou para si de liderar o movimento da manutenção eletrônica para ar-condicionados, a gente acaba que tendo contato, né, com várias pessoas, com vários profissionais. E, infelizmente, uma realidade de mercado que a gente vê é pessoas que aprendem as coisas, que vão pegando uma diquinha aqui, outra acolá, sem nem entender direito, só vê ali como é que faz, mais ou menos, e se coloca no mercado como um profissional. Aí se coloca no mercado como um profissional, aí diz, eu dou manutenção de ar-condicionado, eu faço manutenção eletrônica de ar-condicionado. Sendo que a pessoa ela não tem o conhecimento específico para ir mais a fundo, para executar todo tipo de serviço. Ele só executa ali uma diquinha. Dessa eu fiquei sabendo de um instalador, que é instalador, mas ele não fez nenhum curso. Eu fico pensando, como é que esse cara ele trabalha no mercado? O cara nunca fez um curso, ele trabalhou de auxiliar com outro cara, e aí foi entendendo ali mais ou menos como era que fazia, e aí ele vai e ele faz do jeito que ele acha que deve ser feito. O cara nunca fez um curso, não sabe como é que funciona nem um ciclo básico de refrigeração direito, só é um robozinho ali que sabe que tem que colocar uma mangueira no canto, que tem que, entendeu? Furar um buraco na parede, colocar um disjuntor, tem gente que nem disjuntor não coloca, né? Então, por conta desse tipo de, entre aspas, profissionais, né? Por conta dessas pessoas que estão aí no mercado, é que às vezes os clientes eles acabam ficando com medo. E aí a missão de Lawander acaba que se tornando bem maior por causa disso. Porque ele tem que ensinar, ele tem que educar o mercado, tem que mostrar a oportunidade para os clientes também, né?
para os clientes da refrigeração. Ao invés dele só ter que ensinar, qualificar profissionais para o mercado, ele tem que educar o mercado, né? E tem que mostrar essa visão, trazer essa visão aí para, de uma certa forma, ajudar os clientes finais. Então, é ineficiente, né? O sistema acaba que ficando ineficiente por conta disso. Então, tenham consciência de que aprender a fazer as coisas da forma correta, como que elas devem ser feitas, ter o conhecimento certo para poder executar ali o seu serviço, para poder, se o cliente fizer uma pergunta, você saber responder e passar com segurança, né? Saber responder de uma forma segura, você tem segurança no que você está respondendo e passar essa segurança para o seu cliente também. Tudo isso aí, resultado, né? Qualificação, conhecimento, ele fala mais alto do que qualquer coisa. Eu acho que isso pesa, né? Isso traz um peso muito grande. A gente está aí com o exemplo a gente está com 2 climatrônicos aí no chat, no Instagram, comentando. Aí inclusive, a gente sempre usa alguns exemplos. Sempre que a gente quer trazer algum exemplo, a gente consegue falar. A gente se lembra bastante deles. O Raul e o Cláudio, da Refri Electron, né? São 2 climatrônicos, né? São 2 profissionais mesmo, qualificados, os caras que estão aí no mercado, mudando o mercado lá na região deles. E o Cláudio até colocou aí, ó, foi em 2010 que eu vi a primeira vez um split inverter, e naquela época eu pensava que não iria dar certo, mas hoje não vejo como isso vai voltar atrás. Então, tipo, o Cláudio, ele algum tempo atrás, ele rejeitou o inverter. 2010, ó, tá vendo? 2010 eu não sabia nem o que era ar-condicionado. E hoje o Cláudio está trabalhando com máquinas inverter, sem medo, sem complicação, com o conhecimento certo, executando o serviço da forma correta, resolvendo os problemas dos clientes deles, né? Porque uma das grandes missões do empreendedor é resolver o problema do cliente. A gente está aqui para isso, porque se o cliente conseguisse reparar a placa dele, instalar, não precisava de empresas para fazer isso para eles, né? Exatamente. Cada cidade, como eu disse, tem várias cidades hoje que falta, né, o profissional. Até cidades de interior, né? Até cidades de interior, cidades pequenas de interior, né, que falta esse profissional. Beleza? Ah, mas na capital já tem, lá na minha cidade é capital já tem. Mas os caras não dão conta. Eu acabei passei, por exemplo, trazer o exemplo de Recife. Fui para Recife, tem 2 climatrônicos lá que estão voando. O Jefferson e o Bruno. 2 climatrônicos estão na mesma cidade, estão em Recife. Eles não dão conta. Eles não estão dando conta. Estão tendo trabalho, ganhando muito bem. Muito bem. O Bruno não está nem anunciando. Mas o Bruno não está nem anunciando. Anuncia. E estão bombando assim de serviço que não estão dando conta. Que loucura de serviço mesmo. Então, porque o Jefferson liga pro Bruno, Bruno, pelo amor de Deus, anuncia aí que eu não tô aguentando mais não tô dando conta não. E o Bruno, nem eu. E olha que é tipo um concorrente do outro, né? Em breve vocês vão ver as histórias deles aí. O Bruno você já viu aí, mas a gente fez um bate-papo com eles lá bem interessante. Em breve a gente vai disponibilizar aí pra vocês. Mas tem vários exemplos aí. Vamos só fechar aqui esse ponto aqui, porque quando a gente fala dos climatrônicos, né, da galerinha aí que tá no mercado junto com a gente, tem muita gente que pensa assim, que eles são pontos fora da curva, né? Tem muita gente que já diz logo, mas aí são pontos fora da curva. Tem esse pensamento, e aí não se coloque como sendo essa... Até fala assim, você não é a Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Você não é o diferentão, né? Que com você é diferente. Comigo, ela olha, porque aqui na minha cidade, porque eu sou não sei o quê. Não, eu falei no começo o quê? Se você quiser, você faz. Para fazer acontecer. Se quiser tomar pra si, como a Mayara falou, ela tomou pra si essa missão. Tomei pra mim, eu escolhi, né, modificar o mercado da climatização através da manutenção eletrônica. Eu escolhi a missão. Eu não faço nada sozinho, eu tenho equipe, eu tenho os climatrônicos do Brasil todo que criam esse movimento junto comigo. Mas é uma escolha. Se você quiser escolher ser um profissional da manutenção eletrônica, você vai ter essa possibilidade. Então, não acredite que você é diferentão, que sua cidade é diferente.
Luiz Cláudio, do Refre Elétrica, diz lá, olha, aqui na minha cidade os caras não querem trazer placa para mim. Isso não foi impeditivo dele estar trabalhando com manutenção de placas. Porque ele pega dos clientes dele. Então, olha, que eu tenho dificuldade de convencer os técnicos a trazerem placas para mim. Eles condenam a placa. E aí é onde a empresa dele cresce. Onde a Refre Elétrica vai ganhando espaço. Porque ele vai reparar nas placas dos clientes dele e ele passa a ser a única empresa que dá a solução de reparo de placas. E pergunta quem é que gosta de reparo de placas do cliente, cara. Basta só ele querer. Não importa se a multinacional não quer, se os instaladores não querem. Se o cliente quiser, se for mais vantajoso para o cliente, ele vai fechar contigo. E me veio até um ponto aqui na cabeça aqui agora, que é o seguinte: os meninos, eles não são pontos fora da curva porque eles nasceram com o dom, porque eles já tinham um conhecimento prévio, porque já é um negócio de família, que eles aprenderam com a família deles. Todos eles começaram do zero. E aí a gente pode até considerar eles ponto fora da curva no seguinte ponto: comprometimento. Não é todo mundo que se compromete a estudar. Não é todo mundo que tem o desejo de adquirir de verdade o conhecimento. Normalmente as pessoas, elas são muito imediatistas, né? Querem um negócio ali rapidinho para resolver um negócio ali pontual e não quer se aprofundar naquele assunto para aprender, para ter um conhecimento, para, no caso da manutenção eletrônica, para reparar qualquer placa eletrônica. Então, se for para considerar ponto fora da curva, né, a gente pode até considerar dessa forma, porque a questão do comprometimento não é todo mundo que tem, não. E aí a gente falou do Cláudio, a gente falou do Raul, porque são os dois que estão aí estavam participando aí do chat mais cedo no Instagram, mas a gente tem vários outros exemplos também: Diego, Eleomar, Fabiano, Everton, Gilzemário, Isaac, Levi, Blackstone. Exatamente. Então, nesse sentido, por esse aspecto, a gente pode até considerar, né, que eles realmente são pontos fora da curva. Como é que vai estar? Como é que tu acha que vai estar, né, o mercado da climatização, da manutenção eletrônica para climatização daqui a 5 anos? A gente poderia fazer para 10, para 6, para 15, mas a gente vai fazer para 5 anos porque não está tão longe assim. Tem algumas imprevisibilidades que não tem como a gente prever, por isso que é imprevisibilidade. Por exemplo, tivemos 2 anos de pandemia, não tínhamos como prever. Há 5 anos atrás ninguém falava disso. Porém, para o nosso mercado, acelerou. O nosso mercado da manutenção eletrônica foi acelerado nesses 2 últimos anos. Quase 3 anos, né? Esses 3 últimos, 2020, 2021 e estamos agora em 2022. Os 2 últimos anos foi muito acelerado. Por quê? Todos foram para casa. O home office exige lá, o cara vai querer... Não, tô de boa. O cara vai querer um ar-condicionado em casa, vai usar mais vezes, ele vai dar mais problema. Ele dando mais problema, a opção de compra foi diminuída devido a fechamento de lojas, matéria-prima, tudo mais dificultado. Então as vendas caíram nesse sentido. Então não ficou tão fácil ofertar a nova, não ficou tão fácil ofertar o modelo novo para o cliente. Eu lembro muito como se fosse ontem, uma live que eu fiz em março de 2020. Março, abril mais ou menos de 2020. Logo no início, eu estava com a Lautec fechada, devido àquele medo, né, generalizado. E eu estava com 2 alunos reparando placas numa live 9 horas da noite. Os caras estavam reparando as placas eletrônicas de ar-condicionado. E eu perguntei, pô, tá bombando aí? O professor aqui só tá dando placa, tá? Aumentou o serviço muito. Porque não tinha mais como trocar e só tinha, o único caminho era reparar. O único caminho era reparar. Então, ó, eu lembro como fosse hoje. Então, isso acelerou o nosso mundo aqui da manutenção eletrônica. Acelerou o nosso mundo. Então, o que eu enxergo para os próximos 5 anos? Hoje em dia, já está mais claro para o instalador que sim, a máquina convencional vai ficar obsoleta. Já está mais claro isso. Quando você vai para os treinamentos, nem se fala mais no treinamento de como a inverter é melhor do que a convencional. Eu lembro os treinamentos que tinham para instaladores, onde ia se vender a ideia do inverter. Falava, a inverter é melhor por causa disso, você vai explicar assim, assado para o seu cliente. Hoje nos treinamentos se fala
de tecnicidades da inverter, de como testar uma válvula de expansão, de como testar um motor BLDC, um motor BLAC, quais os tipos de inverter que tem no mercado. Hoje os treinamentos estão voltados mais para isso. Já não se fala mais da tecnologia antiga, do on-off. Tá? A tecnologia inverter, ela está presente em vários outros eletrodomésticos. É micro-ondas inverter, é máquina de lavar inverter, é um monte de coisa inverter. Entende? Por quê? Porque é uma inteligência que vem lá da indústria, que chega no mercado de eletrodomésticos e se prolifera, porque traz uma economia de energia. E não é só para economizar no bolso do cliente, não. É também. Mas existe toda uma economia, do ponto de vista de geração de energia, que se preocupa com a eficiência dos equipamentos. O Inmetro, que faz essas medições aí, tudo fica de olho em manter a eficiência, aquela barrinha lá, tipo selo A, selo B, selo C de economia de energia. Porque a indústria se preocupa com isso. É uma preocupação não só do ponto de vista de economia do cliente, mas é regulamentada. Tem leis que limitam isso. Então, estava até estudando outro dia sobre 2023, vai vir leis que vão travar ainda mais a venda do convencional, devido à baixa eficiência energética que ele tem. Então, isso aumenta ainda mais os equipamentos mais eletrônicos no nosso setor. Aumenta esse tipo de equipamento, vai aumentar naturalmente a demanda por reparos desse tipo de equipamento. Quando lança uma máquina nova no mercado, hoje, lançou uma máquina nova, eu enxergo assim, ó, beleza, daqui a um ano no máximo, a gente vai estar reparando esse tipo de máquina. Daqui a um ano no máximo, nós vamos estar reparando esse tipo de máquina. E assim acontece. Hoje, já estando esse tempo no mercado, já consigo enxergar esses ciclos. Lançou uma máquina nova, vendeu bastante no mercado, bota aí uns 6 meses, um ano, no máximo um ano e meio. De 6 a 18 meses para a gente ver esse tipo de máquina dando defeito na placa eletrônica. Natural. Algumas máquinas têm a dar mais defeito, vem com alguns defeitos mais crônicos. Mas enfim, um mercado que vai crescer. Que cresceu bastante, olhando em 2017 para cá, que foi quando eu entrei no mercado, tá? Cresceu muito mesmo, foi potencializado pela pandemia, acelerou ainda mais esse processo de crescimento e vão vir leis que vão facilitar e aumentar a venda de máquinas de ar-condicionado. São milhões e milhões de máquinas, aparelhos de ar-condicionados sendo vendidos anualmente no Brasil. Milhões e milhões. E ainda é a menor parcela da população que tem. Então imagino o tanto que ainda vai crescer. Haja visto que vai sendo popularizado cada vez mais. Tá? Meu primo me mostrou ontem um print de um ar-condicionado inverter sendo vendido a uma promoção de R$1.000 e poucos. Aí tem gente que tem medo disso aí. Eu lembro que eu olhava pro mercado, e queria entender, será que vale a pena esse mercado? Vale a pena entrar nisso daí? Eu sempre me questionava, que é o medo de quem quer entrar no mercado, é o quê? Mas se baratear demais, e se vier uma placa universal, e se baratear demais, será que vai valer a pena? O climatrônico é o cara que entende que a eletrônica é uma só, é o cara que repara qualquer placa eletrônica, é o cara que pega máquinas maiores, que não tem medo, ou vai com medo mesmo, ele já consegue enxergar que, vamos supor que a máquina do ar-condicionado baixa para R$1.000. Abaixo de R$1.000 o valor de uma máquina de ar-condicionado inverter. E a placa segue o mesmo caminho. Hoje em dia a placa não... Quando eu falo dessa máquina de 1.100, é uma promoção, né? Mas a placa dela continua custando mais de R$1.000 no mercado, né? Vendendo separadamente. Vamos supor que baixou o preço no futuro. Não sei, isso eu não tenho como prever. Eu acredito que não vai baixar. Mas vamos supor que baixou. A linha branca de 9 até 12 mil, tudo muito baratinho. Se você vai para máquinas maiores, não vai ter como baixar o preço de um chiller. Não tem como baixar o preço do VRF. Não tem como baixar o preço de um multisplit. Não dá. A tecnologia, o requinte daquele equipamento, não tem como baratear ele, porque senão perderia o requinte, perderia a qualidade, perderia a eficiência do equipamento. Então, dentro da climatização, né, existem equipamentos que vocês nem conhecem ainda. Dão uma alta rentabilidade para quem repara esse tipo de equipamento. E que nem se cogita a possibilidade de troca. Quando se para um VRF com defeito na placa, o máximo que se pensa é trocar a placa. Máximo. Não se cogita trocar a máquina nesse tipo de equipamento. Não se cogita de jeito nenhum. O máximo que se cogita é trocar a placa. Certo? A minha visão para 5 anos para frente é que eu vejo um grande aumento desse mercado. Tá? Um grande aumento, uma onda de aumento. Então quem surfar essa onda vai se dar bem. Né? Ter a chance, hoje em dia vai ter a chance de ser o pioneiro da sociedade. Quanto vale ser o pioneiro? O pioneiro só existe um. O
Pioneiro é o cara que começa. É o primeiro cara da cidade que repara. Hoje, na minha cidade, eu sou o maior. Mas quando eu comecei, eu não fui o pioneiro. Então, eu tive que lutar, meter as caras, bater de frente para conseguir ganhar parcela de mercado. É mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, hoje a Lautec é a maior empresa de manutenção eletrônica do Ceará. Para a climatização do estado do Ceará. Hoje eu posso afirmar isso com toda a clareza do mundo. Mas, quando eu comecei, já tinha gente que reparava a placa. Eu tive que lutar contra esse mercado que já existia. Não contra, né? Mas para ganhar meu nome no mercado. Se fosse só eu, teria sido muito mais fluido, sem esforço eu conseguiria. Muito provavelmente, só abrir a boca e dizer que repara a placa. Como a gente vê em vários exemplos hoje em dia. Mas o que facilita muito é a questão da demanda, né? Sim, a demanda. Como tem muita demanda, aí o que acontece? Os caras chegam, levam pra um outro cara desse, que ele já tá no mercado. O cara, ele é um humano, ele não é um robô. Ele não consegue, ele tá lá com uma demanda de placas absurdas, ele não consegue entregar aquela placa ali com a rapidez, às vezes, que o cliente quer. Aí o cliente acaba aqui buscando por outras pessoas. E é aí, né, onde vão entrando. E tem pra todo mundo, né? Porque do mesmo jeito que a Lautec é entupida de serviço aqui, esses outros caras, eles continuam entupidos de serviço também. E assim, ainda tem um outro detalhe que eu queria que tu comentasse também, é que toda máquina eletrônica, ela mais cedo ou mais tarde, ela apresenta algum defeito, né? Vocês já pararam pra pensar que não existe nenhuma máquina eletrônica que dura uma vida inteira sem apresentar um único defeito? Sempre elas apresentam algum defeito. Chama-se de... eu acho que a palavra é essa. Posso estar errada. É tipo obsolescência programada, alguma coisa assim. Para se tornar obsoleto. Tem uma programação, tipo... trazendo para um linguajar mais conhecido, mais popular, quando dá para dar problema, útil. A vida útil dele. Ele vem quando dá para dar problema, seja por software atualizado que ele desatualiza seu equipamento, ou seja por algum defeito no hardware, né? A parte física dele que vem dar problema, até porque são peças que estão sendo utilizadas, sistemas elétricos, né? Elétricos e eletrônicos, que sofrem oscilações de energia, que vão danificar o equipamento, que podem danificar o equipamento. Estoura um fusível, né? Um capacitor que tem vida útil, o capacitor eletrolítico tem uma vida útil muito menor do que os outros equipamentos, os outros componentes, né? Aí ele vai ali e acabou a vida útil dele, aí dá um probleminha, aí dá um problema na placa, o equipamento para de funcionar, né? Vai parando de funcionar, apresentando um defeitinho aqui e outro acolá. E aí quem é que faz esses consertos? Tcharam! Quem é que responde essa pergunta aí? O X do podcast de hoje. Quem que repara placas eletrônicas? Eu te pergunto, né? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos no setor da climatização? Como sendo uma referência que, por muitas vezes, escolhe até alguns serviços, tem os melhores clientes, e quando você se torna referência, você pode se dar ao luxo de demitir alguns clientes que não são bons clientes para você. Sabe aquele cliente que dá bastante dor de cabeça e não te traz muita grana? E que às vezes precisa manter para tu pagar suas contas? Quando você se torna referência, tu escolhe teus clientes. Tu faz uma seleção, uma peneira. Tu escolhe o que tu vai trabalhar. Não é arrogância, não é prepotência, não. É simplesmente tu tem opção. Que eu sei que quando você começa, você não tem opção. Eu, quando comecei, não tinha opção. Eu tinha clientes péssimos. Que me trouxeram muitos aprendizados. Tá? Muitos aprendizados. Para saber, inclusive, como lidar com os meus clientes hoje em dia. E assim, então a melhor empresa, a Lautec, talvez tem várias falhas. A gente está aprendendo, está no processo de evolução e aprendizado. Mas, hoje em dia, a gente pode, sim, o conceito de demitir clientes, eu já apliquei algumas vezes. Porque eu entendo que a empresa, ela tem uma missão, tem uma função dentro da economia, e ela tem os seus valores, né? E cliente que não respeita os seus valores, eles não são clientes bem-vindos para você. Tá? Então, você tem que entender isso daí. Lá, daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Quer estar ganhando quanto? Quer estar sendo qual tipo de profissional nesse mercado? Quer estar sendo o cara que está ficando obsoleto ou o cara que está vendo os clientes diminuírem? Eu já vi isso várias vezes no mercado. Eu estou no mercado já há um bom tempo. Já para ver muita gente que abriu a própria empresa e voltou a trabalhar para os outros. Porque não soube o que fazer. Porque achou que o cliente cai do céu. Porque achou que o cliente não ia cobrar dele uma qualificação.
porque vê um maquinário novo que ele não sabe mexer, porque tem eletrônica e ele desconhece. Outro quer ser o cara que está entendendo, que se torna referência, que esses caras que não caíram essa ficha levam a placa eletrônica para tu analisar, que escolhe o cliente. Então, quando se tem uma visão de futuro, não é para viver lá no futuro. Entendendo o que vai crescer, o que é que eu estou fazendo hoje para me estruturar, para estar pronto para quando essa oportunidade chegar. Porque a decisão se faz agora para colher lá na frente. Só se colhe o que se planta. Então, a gente quis trazer esse podcast para vocês hoje aqui, falando de visão de futuro, porque essa visão de futuro, ela vai nortear tuas atitudes hoje. Pô, eu sei que eletrônica não é uma coisa que eu aprendo numa aula. Então eu vou me estruturar, eu sei que eu não tenho tempo livre, como eu tinha quando era menino, mas eu posso tirar aqui 1 hora por dia. Eu posso tirar um sábado para estudar. Então eu vou aqui me estruturar para tirar esse tempo de estudo e daqui a tantos tempo eu conseguir estar apto para reparar placas e ser um profissional completo no mercado. Hoje, estava conversando com o Job esse dia. Hoje surge uma nova profissão no mercado. Ou um tipo de profissional extremamente desejado e raro nesse mercado da climatização. É o cara que entende de climatização e é climatrônico. Se o cara é climatrônico e entende de climatização, eu coloco que entender de climatização é entender do ciclo básico, entender do superaquecimento, subresfriamento, não é saber instalar a máquina e higienizar a máquina não, tá? É o cara que sabe a base da refrigeração. E junto com os pilares do climatrônico, ele se torna um profissional completo. Então, como é que eu sei disso? Eu tenho aqui dentro profissionais desse jeito. Porque eu formei aqui profissionais climatrônicos e que entendem de climatização. Então, o cara que vai em campo e é uma máquina de ar-condicionado, ele entende de cabo a rabo a máquina. Consegue diagnosticar do fluido que vazou até o componente que estourou. Então, é isso, tá? É esse profissional que você deve buscar ser. Não, eu não quero mexer com refrigeração. Tá tudo bem, eu entendo. Eu também não sou um fãzão da refrigeração, não. Quero ficar na bancada, mesmo assim. Tem vários exemplos de cara que quer ficar na bancada. Fica na bancada, mas tem que construir hoje. Pra lá na frente tu escolher ficar só na bancada, no ar-condicionado, sem ter que carregar peso ou ficar subindo em telhado. Tá? Também é finito. A regalia da eletrônica é isso. Tu pode ter 100 anos, se teus braços se moverem e teu cérebro funcionar, tu consegue reparar placas eletrônicas. Perfeito. Então finalizamos mais um episódio. Se inscreva se você não é inscrito, me siga direitinho aí se você não me segue. Ative as notificações e não perca nenhum dos conteúdos dessa semana. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, gente.